Com a reforma tributária, você vai pagar 27% de tudo que você ganha com a reforma tributária? É uma pergunta. Vou trazer tudo sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve no canal, já deixa o like, já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. E no final, também vou trazer a minha opinião sobre os impactos reais da reforma tributária. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. E não esquece, galera, aciona o sininho para você não perder nenhum conteúdo que postaremos aqui neste canal todos os dias. A alíquota de 25% a 27% no contexto da reforma tributária não incide diretamente sobre os ganhos totais de cada indivíduo, mas sim sobre o consumo de bens e serviços. Isso significa que você pagará esses impostos de forma indireta ao adquirir produtos ou contratar serviços. Ou seja, não tem escapatória. Vou explicar com mais detalhes. Imposto sobre o consumo. O que é o imposto sobre o consumo? A reforma cria o CBS e o IBS, que funciona como um imposto sobre o valor agregado, IVA. Esses tributos incidem sobre o valor adicionado em cada etapa de produção, comercialização de bens e serviços. Vou trazer aqui uma explicação para você entender o que eu falei até aqui. Por exemplo, se você compra um celular desse aqui, que custa aproximadamente R$2.000, R$1.500 aproximadamente custa esse celular aqui, certo? Então, quando você for na loja comprar esse celular aqui, você não vai pagar o valor que ele vale de fato. O valor de 25 a 27% estará já agregado no valor. Ou seja, esse celular aqui que custa R$1.500, ele deveria custar R$1.000, deveria custar R$1.200, mas ele vai custar R$1.500 porque esses 25 a 27% já vai estar embutido aqui na hora da compra. Vou trazer mais outra explicação. Olha só, por exemplo, ao comprar um produto, a alíquota de 25 a 27%, como eu já disse, será embutida no preço final. Ou seja, é o consumidor final quem arca com o imposto, mas de forma indireta. Isso eles não falam pra gente. A grande diferença é que você vai saber quanto de fato você está pagando naquele produto e quanto de fato você está pagando no imposto. Isso vai gerar o quê? Como posso dizer? Isso vai gerar um despertar nas pessoas. Isso vai gerar um descrédito nas pessoas. A diferença de imposto direto e indireto. Vamos falar aqui um pouquinho. O imposto direto, como o imposto de renda, que é pago com base na renda total do indivíduo, o imposto indireto, como o IVA, que incide sobre o consumo e não diretamente sobre o salário ou renda. Olha como isso é tudo pegadinha, tudo pegadinha. Olha só. O imposto ele é direto sobre o consumo. Aí eles dizem que não é sobre o salário. Só que se você ganha R$2.000, certo? E o celular custa, no preço normal dele seria R$1.500. Só com esse imposto em cima dele vai custar aí, chegar a quase R$2.000. Então, ou seja, o seu salário ele acaba tendo um menor valor, ou seja, o seu dinheiro acaba desvalorizando. E isso gera um impacto na renda de cada pessoa, Ou seja,
Indivíduos que consomem mais pagarão mais impostos. E o que vai acontecer? As pessoas vão começar a diminuir os gastos, diminuir a economia. Ou seja, a economia não vai continuar pujante. Por quê? Porque as pessoas não vão querer comprar, porque vão pagar aí absurdo. Como a alíquota é única, salvo exceções, pessoas de baixa renda podem acabar sendo proporcionalmente mais impactadas, porque consomem quase toda a sua renda, como eu acabei de explicar. O celular custa R$ 1.500, você vai pagar R$ 2.000, porque o imposto já vai estar em cima, já vai estar embutido ali já. Você vai chegar na loja, vai estar lá, R$ 2.000 custa o aparelho, só que o imposto já está embutido neste aparelho. E aí eles dizem que vão mitigar isso. A reforma prevê um sistema de devolução de parte do imposto para famílias de baixa renda, como um cashback tributário. Só que isso, infelizmente, não vai acontecer. São apenas jabutis, pegadinhas para enganar eu e você. E sobre os ganhos individuais? Vamos lá. O imposto de renda continua existindo e não é alterado diretamente pela reforma, não é alterado diretamente pela reforma. Isso, a reforma já sendo aprovada, não terá um impacto, porque o impacto dessa reforma diretamente é no consumo. O governo quer ganhar no consumo. Assim, os 25% a 27% são apenas para bens e serviços, não para total dos seus rendimentos, salários, lucros, etc. Só que é o seguinte, tudo bem, não é em cima do seu rendimento, só que quando você tem um rendimento e você vai comprar esse aparelho, o imposto já vai estar embutido aqui. E aí? Então, ou seja, são apenas palavras, são apenas narrativas para enganar o trabalhador, são apenas falas para tentar colocar aquilo que eles querem de fato. Vamos aqui trazer aqui para vocês um exemplo prático. Por exemplo, se você ganha R$5.000 por mês, certo? O imposto de renda continua sendo calculado pelas alíquotas progressivas de 7,5 a 27,5, dependendo da sua faixa de renda. Só que com a reforma tributária, isso vai estar no consumo já agregado. Então o imposto ele é sobre o consumo. Você paga os 27 a 27% sobre o que consumir, como compras no supermercado, contas de serviço ou bens adquiridos. É isso que vai impactar as pessoas, é isso que vai fazer com que as pessoas fiquem mais atentas. Ou seja, essa reforma não é reforma, é uma deforma. Essa é a realidade, é uma deforma, porque essa suposta reforma não vai ajudar em nada o trabalhador, não vai ajudar em nada os mais pobres e também não vai ajudar em nada até os empresários, porque você vai pagar de 25 a 27% para o governo sobre total os ganhos, mas sim sobre o consumo. Ou seja, você não paga pelo ganho que você ganha, mas você paga lá no consumo, ou seja, sai elas por elas. Ela pode afetar indiretamente o orçamento, porque aumenta o custo de vida ao tornar bens e serviços mais caros, simples assim. Então, ou seja, o seu custo de vida com essa reforma tributária vai se tornar mais caro. Essa é a realidade, não tem como negar. O custo de vida do brasileiro vai ficar mais caro com a reforma tributária. Eles não falam isso para vocês, eles não falam isso. Mas vai ficar mais caro, pode acreditar, pode escrever o que eu estou dizendo. Então, ou seja, você não vai pagar pelo bruto que você ganha, mas você vai pagar pelo consumo desse bruto. No final das contas, ainda tem imposto de renda que você deve pagar também. Ou seja, tudo colocando no trabalhador, tudo colocando nos mais pobres. Quem é que consome mais? Quem é a maioria do povo? É o povão, é o povão. E o povão gasta em quê? Gasta em comida,
gasta em celular. É isso que o povão gasta. É isso que o povão gasta. E é nisso que o governo vai cobrar mais impostos, arrancando das costas do trabalhador. Curta, compartilha, deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, porque estaremos fazendo mais vídeos sobre este assunto. Um grande abraço e até o próximo encontro, se assim o Papai do Céu nos permitir.